Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Livraria Leonardo da Vinci vai fechar as portas ainda esse ano. O modelo nosso de negócio é um modelo que está em crise. Hotel Nacional pode ser revitalizado. Exposição exibe imagens do Rio Antigo. Em instantes. Em 1952, uma das livrarias mais tradicionais do Rio começava a se estabelecer como reduto de intelectuais e estudantes. 63 anos se passaram e o modelo de negócios que privilegia publicações de qualidade foi perdendo força. A livraria Leonardo da Vinci foi vencida pela crise e anunciou o fechamento ainda este ano. Ao termo da espiral que disfarça o caminho, com espadanas de fonte ao peso do concreto de 20 pavimentos, a loja subterrânea expõe os seus tesouros como se defendesse de fomes apressadas. Esse é um trecho do poema que o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu para essa livraria, localizada na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, que foi fundada há 63 anos pelo romeno Andrei Delchiade. O local, que se tornou um ponto de encontro dos intelectuais e universitários, agora corre o risco de fechar. O modelo nosso de livraria, o modelo nosso de negócio é um modelo que está em crise. Por que é um modelo que está em crise? Porque é um modelo que se baseia no livro de giro lento, que a gente chama de fundo de catálogo. A herdeira do negócio afirma que as mega livrarias e as vendas online de livros são os principais concorrentes. Essas plataformas virtuais vendem livros muitas vezes abaixo do preço de custo, mais barato do que nós livreiros compramos. E eles, o que eles estão fazendo com isso? Eles estão comprando o cadastro desse cliente. E nunca mais eles vão deixar de assediar esse cliente com ofertas de tudo que você puder imaginar. Numa tentativa de diminuir as perdas, a casa já começou a desocupar as 4 salas do histórico edifício e colocou o acervo em liquidação. Nas estantes repousam aproximadamente 100 mil livros. Nesse acervo podemos encontrar raridades como esse livro aqui, cujo preço ainda está em franco, ou seja, foi adquirido antes do surgimento do euro. Uma livraria é quanto mais rica e melhor, quanto mais variado é seu acervo, quanto mais escolhido é seu acervo, porque senão vira tudo loja de aeroporto. Só os 500 mais vendidos, ou os 1.000 mais vendidos, ou os 5.000 mais vendidos. E aqui, modéstia à parte, a gente vai muito além disso. Agora, nós pagamos um preço, esse preço é caro, e esse preço, como eu digo, tem um limite. Teimosia tem um limite. A gente não está mais conseguindo manter. Quem sabe exista uma outra possibilidade da gente continuar nosso trabalho. E parece que aconteceu. O empresário Omar Catito Pérez, conhecido por salvar alguns empreendimentos na cidade, como uma padaria francesa e um tradicional restaurante, se interessou pelo negócio. Em primeiro lugar, trata-se de um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e também do Brasil. E quando todos nós soubemos do fechamento da livraria, obviamente nós ficamos muito tristes e eu, portanto, procurei a proprietária, a dona Milena, para saber do interesse que ela poderia ter em vender a empresa. E aí eu a procurei, foi feito o primeiro contato, nós estamos, assim, vamos dizer, avançando na possibilidade concreta do meu grupo assumir a empresa e fazer até mesmo 2 lojas. A que existe e mais uma no Leblon. Omar pretende fazer algumas mudanças. A Da Vinci tem nome, tem tradição e tem um acervo que a permitiria entrar nesses novos mercados, que é uma realidade, né? A livraria virtual. Mas, no entanto, a livraria física ainda faz parte de todo cidadão que gosta de ler. Eu, por exemplo, quando vou à livraria, eu adoro sentar, tomar um café e observar as pessoas, bater papo, enfim. A livraria deixou de ser somente um local onde você vai para comprar livros. Milena gosta da ideia de mudança. Eu fico feliz em pelo menos ter uma luz no fim do túnel. Não tem nada fechado e eu estou aberta a propostas. Aí um recado aos navegantes, não só a dele, que me deixou extremamente honrada e que foi a primeira, mas eventualmente outras possibilidades da gente poder continuar nosso trabalho, viabilizar com outro modelo de negócio, não precisa ser igual. Será que essa história caminha para um final feliz? Eu, quando peço em casamento, é para valer. Espero que sim. A retração do PIB, a redução da renda das famílias e as novas regras de financiamento abalaram a venda de imóveis em todo o país. Esse é o assunto da nossa entrevista especial de hoje.
O Brasil vive uma grave crise econômica que afeta tanto a produção como a renda das pessoas. Como isso afeta diretamente o mercado imobiliário? O mercado imobiliário trabalha com um produto de um valor agregado alto. Então, nós trabalhamos com imóveis que, por muitas vezes, é adquirido uma vez na vida pela pessoa. Então, não é um bem que a pessoa adquire ao longo da vida por diversas vezes. Então, qualquer soluço, qualquer problema na economia, qualquer crise, inclusive de expectativa de futuro, impacta diretamente o mercado imobiliário porque tem um comprometimento de renda alto e tem um valor agregado relevante na renda da população. Falou-se muito de uma bolha imobiliária no Rio. O que há de verdade nisso e, se essa informação for verdadeira, quais as consequências para o mercado imobiliário e para a população? Nós não acreditamos nessa suposta bolha imobiliária que tanto falam por aí. O mercado imobiliário ele tem diversas proteções que impedem que uma bolha, como aconteceu nos Estados Unidos no mercado imobiliário, aconteçam no Brasil. Todo o nosso sistema de crédito, o sistema financeiro, para dar o crédito imobiliário, ele tem uma segurança muito grande. Ele permite que o cliente ele tome um financiamento dependendo das suas condições de salário, que ele comprove, e ele abate todas as outras dívidas que esse cliente tem. Então, é difícil que a pessoa consiga pegar um financiamento imobiliário aqui no Brasil, dentro das condições que os nossos bancos impõem, sem que ele tenha capacidade de pagamento. Então, isso impede que uma bolha aconteça, como aconteceu nos Estados Unidos, onde as pessoas pegaram o crédito para comprar o imóvel e depois não tinham condição de pagar, e aí, por conta disso, acabaram quebrando os bancos. E hoje em dia a exigência do banco, inclusive, mudou, há pouco tempo, com relação ao financiamento dos imóveis. Ficou ainda mais restritivo. Bem mais rigoroso. Exatamente. Então, o banco hoje em dia, além de toda a restrição que já existia, ele hoje criou taxas maiores, que dificulta o crédito imobiliário, e diminuiu o percentual do valor do imóvel a ser repassado. Então, antes, por exemplo, alguns bancos trabalhavam com 90% do valor da avaliação do imóvel, hoje trabalham com 80%, 50% se for um imóvel usado. Então, mais restritivo ainda e por consequência, mais seguro para se evitar uma temida bolha imobiliária. Qual o impacto da realização das Olimpíadas no mercado imobiliário do Rio? Isso pode atenuar a crise? Com certeza, o impacto das Olimpíadas no Rio de Janeiro e, consequentemente, no mercado imobiliário é muito positivo, porque desde o momento que o Rio de Janeiro assumiu o compromisso de sediar as Olimpíadas de 2016, conseguimos tirar do papel diversos projetos que eram importantes para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente projetos de mobilidade urbana. Então, no momento que esses projetos saem do papel e hoje começam a se tornar realidade visando as Olimpíadas de 2016, consequentemente, essas áreas passam a ter uma valorização e o mercado imobiliário consegue também expandir para outras áreas que antes tinham dificuldade de expansão por conta de pouca infraestrutura de transporte, saneamento e outros investimentos que estão acontecendo visando as Olimpíadas. As expectativas do setor no Rio eram muito positivas com grandes eventos. A crise mudou esse cenário? É óbvio que a crise faz com que todo mundo repense a sua estratégia. A gente teve uma redução na velocidade de vendas, consequentemente a gente teve uma redução no aumento de preço dos imóveis e isso faz com que todo o cenário mude em relação ao que a gente via no passado. E é um bom momento para se comprar um imóvel no Rio? Eu acho que o imóvel ele sempre foi um bom investimento. Historicamente, o imóvel sempre teve uma valorização acima, num prazo mais longo, acima de diversas outras formas de investimento. E o imóvel ele tem a característica de ser um bem. Qualquer outro investimento você pode simplesmente perder aquele investimento, seja no mercado de ação, seja investimento em moeda estrangeira. E o imóvel, mesmo que ele perca algum valor, o bem ele nunca vai ser perdido. Essa desaceleração dos preços dos imóveis tem impacto no valor dos aluguéis? Com o aumento do imóvel, o preço de venda, houve um descolamento. O preço ficou muito mais alto do que esse percentual de aluguel mensal. Agora, com a desaceleração desse aumento do preço do imóvel, esse descolamento começa a se aproximar. Então, a gente começa a ter uma realidade um pouco mais próxima da relação entre o valor do aluguel e o preço do imóvel. E essa baixa tende a perdurar? Essa é uma pergunta difícil de responder,
porque o cenário hoje que a gente tem é um cenário de muita imprevisibilidade. Então, a gente não consegue ainda enxergar quando que a gente retoma a nossa economia, quando que a gente começa de novo a crescer. Então, é difícil de prever o que a gente tem pela frente. É possível prever o que acontecerá no mercado imobiliário do Rio após as Olimpíadas? Eu acredito que a cidade vai mudar de patamar depois das Olimpíadas por conta de todo o legado que vai ficar pronto para os Jogos Olímpicos, né? A gente vai ter uma mudança na mobilidade urbana da cidade significativa. Regiões que vão se tornar hubs de transporte, né? Como a Barra da Tijuca, com a expansão do metrô, Transoeste, Transolímpica, Transcarioca. Isso vai mudar toda a dinâmica dessa região. Por consequência, a gente acredita que essa região vai melhorar, né? Ou seja, vai ter uma valorização logo após as Olimpíadas com esse legado que vai ser deixado. Muito obrigada. Foi um prazer. De nada. No próximo bloco, o Hotel Nacional pode voltar a funcionar. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Projetado por Oscar Niemeyer, o Hotel Nacional chegou a ser considerado o mais importante e sofisticado do Rio de Janeiro. Agora, após 2 décadas fechado, o hotel pode voltar a funcionar. A sereia não seduz mais os hóspedes de tempos glamurosos do Hotel Nacional. A escultura de Alfredo Seschiati parece esperar pela volta dos bons tempos do hotel projetado por Niemeyer. Um gigante de concreto e vidro, fechado desde 95, faz parte da paisagem urbana da cidade. A possibilidade de revitalização da torre é outra empreitada que vai exigir um esforço colossal. Mas será que isso é possível até os Jogos Olímpicos? Quem vem pela Avenida Niemeyer já se acostumou com essa visão descortinada logo depois da sequência de curvas sinuosas. Por enquanto, são os operários da construção civil que preparam o local para o novo complexo que está em negociação para ser reinaugurado em 2016. O objetivo é recuperar a antiga torre de 34 andares, inaugurada em 72, e construir um prédio de 10 andares que poderá ser uma parte hotel, de onde se realizavam os concorridos festivais internacionais de jazz no Rio. Cissa Guimarães, vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, enfatiza a importância do Hotel Nacional. Essa forma é a forma do arranha-céu dos arranha-céus, porque ele, na paisagem, ele sugere uma continuidade. Ele não é um prisma retangular, nem um prisma quadrado. Ele é uma curva. Ele é uma curva. E na condição de curva, ele sugere uma continuidade do olhar para o espectador e também para quem está andando em volta dele. O setor hoteleiro reconhece a importância arquitetônica da torre e sua relevância para a cidade. O Hotel Nacional é um ícone da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele remete a uma época aqui de Fórmula 1 na cidade, os pilotos, aquela festa ali em torno do Hotel Nacional. É um ícone da arquitetura. E eu diria que São Conrado vem sofrendo, né, com aquela imagem do Hotel Nacional fechado ali há décadas e com notícias até positivas que iam começar uma revitalização, mas a verdade é que ele encontra-se lá parado e até sujeito a invasões, né? Além da possibilidade de invasões, a ABIH também dimensiona a necessidade do Rio ter mais opções de um centro de convenções. Nós perdemos um centro de convenções ali de médio porte, que dava uma ancoragem não só para os hotéis da Zona Sul, mas também para a Barra, e hoje é uma carência na cidade. Então, quer dizer, o Hotel Nacional entrando em operação, eu acho que é um resgate da história hoteleira do Rio de Janeiro, né? Em todos os livros aí de hotelaria da cidade, a gente vê o Hotel Nacional aparecendo, né, de forma esplendorosa, e eu acho que para o bairro de São Conrado é vital a entrada em operação do Hotel Nacional. As atividades desses trabalhadores no velho hotel estão apenas começando. O grupo que adquiriu a torre em 2009 tem um grande desafio nos próximos meses. A planta circular é um problema para a arquitetura no interior do edifício. Se ela se adequa exteriormente, né, na paisagem, na grande paisagem do bairro de São Conrado, ela interiormente é um obstáculo. Tempos nublados, mas o Hotel Nacional pode voltar a brilhar. Livro com imagens da cidade vira exposição em comemoração aos 450 anos do Rio. O ano é 1965.
A obra A Muito Leal e Heróica Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse livro foi lançado durante as comemorações do 4º centenário da cidade. De autoria de Gilberto Ferrez e concebido pelo empresário e colecionador Raimundo de Castro Maia, o livro foi um divisor de águas no panorama editorial brasileiro e na história da cidade. Ele é mais ainda, porque ele é um divisor de águas na história do livro no Brasil, né? Da bibliofilia. Porque há quem considere, no caso o Paulo Herkenhoff, que fez o livro da Biblioteca Nacional, ele qualificou o livro A Muito Leal e Heróica Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro como o mais belo livro de arte já editado no Brasil. Das páginas do livro para as paredes do Centro Cultural Correios, podemos ver o making-off da produção e reproduções como aquarelas e desenhos de Debré, pintura das ruas e avenidas que rodeiam a Baía de Guanabara, mapas, esboços, correspondências, objetos, layouts e documentos originais de várias épocas que poucas vezes são exibidos ao público completam a mostra. A exposição não quer reproduzir o livro, ao contrário, ela quer expandir, porque na época dos 400 anos não houve exposição, só teve o lançamento do livro. E como era um livro para colecionadores, ele foi pouco visto naquele momento do 4º centenário. A exposição nos traz a sensação de estar andando dentro de um livro, onde podemos manipular e brincar com espaço e com tempo. E um fato, por exemplo, como esse incêndio e a reconstrução que demorou dias, aqui está, a um passo. A exposição faz parte das comemorações dos 450 anos da cidade. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!